Você sabe o que é uma anestesia peridural? Sabe para que ela serve? Sabe qual a diferença entre uma raquianestesia e uma peridural? Não? Então vem comigo que eu te explico. Fala galera, beleza? O assunto do dia é anestesia peridural. Eu já expliquei muito bem em outro vídeo como é feita a raquianestesia. E muito do que eu falei naquele dia vai servir para cá. Porque eu acho que para começar a entender a anestesia raquidiana e anestesia peridural, é muito importante que a gente entenda um pouquinho da anatomia da coluna vertebral, do espaço peridural e das meninges que eu expliquei com detalhes no vídeo de raquianestesia. Então, tendo isso em mente, tendo essa base já formada, eu vou explicar hoje o básico do básico do básico da anestesia peridural. Se ficar alguma dúvida sobre anatomia, por onde passa a agulha na anestesia peridural e na raquianestesia, clica no card que vai aparecer aqui em cima para ver o meu vídeo sobre raque e entender ou lembrar um pouquinho mais sobre esses princípios básicos da anatomia do ser humano, beleza? Bom, então começando a falar de peridural propriamente dita, eu começo com a pergunta: para que serve a anestesia peridural? A gente vai ver ao longo desse vídeo que a peridural é um pouquinho mais versátil que a raquianestesia, o que me permite ampliar um pouco o meu leque de indicações para essa técnica. Dessa forma, eu posso usar a minha peridural para fazer anestesia em vários tipos de cirurgia, mas eu também posso usar a peridural para fazer analgesia. Tá aí, qual a diferença entre analgesia e anestesia? Boa pergunta! A analgesia se refere principalmente ao bloqueio da transmissão da dor. Então eu consigo fazer com que o paciente pare de sentir dor, mas ao mesmo tempo ele mantém sensações de tato, temperatura, pressão e movimentação das pernas, dos braços ou outros músculos. Já na anestesia eu bloqueio a transmissão de todos os estímulos, seja dor, tato, temperatura e tudo e todo o resto. Então, inclusive a parte motora de movimento dos músculos pode ser interrompida quando eu faço uma anestesia em um paciente. Então, por exemplo, quando você toma um medicamento analgésico em casa, uma dipirona, um anti-inflamatório, qualquer que seja, você está buscando uma analgesia e não uma anestesia. O que você quer é cortar a sua dor, ficar confortável, mas continuar tendo outras sensações, como continuar andando, continuar sentindo frio, calor, tato e pressão. Eu consigo fazer analgesia com a minha técnica peridural porque, como eu expliquei no meu outro vídeo, na anestesia peridural eu injeto os meus anestésicos no espaço peridural e não lá no espaço subaracnoide onde eu faço a raquianestesia. Só para lembrar rapidinho, no espaço subaracnoide onde eu faço a raque, eu injeto a minha medicação em contato íntimo com a medula espinhal. E assim eu interrompo toda a transmissão que vem do sistema nervoso central para a periferia, meus braços, minhas pernas e outros órgãos. Então eu interrompo tudo, dor, temperatura e todo o resto que eu já falei aqui antes. Quando eu faço uma peridural, eu injeto as minhas medicações no espaço peridural. Lembrando que nesse espaço é o lugar por onde saem as raízes espinhais que vão da medula espinhal para o resto do corpo. Assim, na peridural eu consigo bloquear somente esses nervos espinhais. E a transmissão que vai pela medula, boa parte dela, continua funcionando. E aí eu consigo um bloqueio diferencial. Eu posso bloquear somente algumas fibras dos nervos espinhais que levam à dor, preservando outras fibras que transportam impulsos motores, por exemplo, para movimentar as minhas pernas. Tudo isso aí depende da concentração e da dose que eu uso de anestésico local. Se eu injeto uma solução muito concentrada na peridural que eu faço, eu posso bloquear todas as sensações e o paciente inclusive para de mexer as pernas. Se eu faço uma dose mais diluída, com um volume menor de anestésico, eu pego só as fibras que são mais sensíveis, que são as fibras sensitivas, não são aquelas que fazem eu mexer a perna. E assim eu consigo que o paciente pare de sentir dor e continue sentindo outras coisas.
Essa característica é fundamental, por exemplo, quando eu faço uma analgesia para um parto normal. Eu quero que a minha gestante não sinta dor, mas eu também quero que ela continue sendo capaz de mexer as pernas e fazer força com o abdômen, porque ela precisa ajudar e fazer força para colocar o bebê para fora e o parto normal transcorrer sem complicações da forma mais natural possível. Eu também posso usar essa analgesia peridural numa cirurgia de grande porte, que vai ter um corte grande na barriga. É muito comum a gente fazer uma peridural antes da anestesia geral, uma associação muito usada, para que o doente, quando acabar a cirurgia, tenha os efeitos analgésicos da minha peridural e tenha muito mais conforto no seu pós-operatório. Além disso, eu ainda consigo na peridural passar um catéter de peridural. É um fiozinho que fica lá dentro das costas do paciente, inclusive no pós-operatório, por onde eu posso fazer mais medicações depois que a pessoa acorda da anestesia geral, para que ela fique sem dor e tenha a melhor experiência possível na sua recuperação. Por último, eu ainda posso fazer a peridural para anestesiar mesmo o paciente. Tem anestesistas que preferem fazer uma peridural no lugar de uma raquianestesia para poder deixar o doente completamente anestesiado. Agora, se eu vou optar pela raque ou pela peridural, vai depender da experiência de cada anestesista com tal técnica ou outra e também de indicações clínicas de cada paciente, que eu não vou entrar em detalhes agora para não complicar muito o assunto aqui. Fato é que as pessoas confundem muito a raque com a peridural. Sempre que eu pergunto para um paciente qual foi a anestesia que ele tomou em alguma cirurgia anterior que ele já tenha feito, eles falam que foi a picadinha nas costas. E se eu perguntar se foi uma raque ou uma peridural, poucos vão saber responder. Isso acontece porque elas são muito parecidas realmente, né? Para o paciente é a mesma experiência. A gente vai sentar ou deixar ele deitado mesmo, fazer uma picadinha nas costas e vai estar aí a sua anestesia. O que vai mudar para nós anestesistas é a técnica, né? A forma de fazer a raque ou a peridural e também alguns dos efeitos que elas podem gerar no paciente. Ah, tá, beleza. Então eu entendi mais ou menos aí para que serve peridural, quais são as indicações dela. E já que é diferente, como que a gente faz a peridural? Para fazer a minha peridural, eu tenho que ir com a minha agulha até o espaço peridural. E para chegar lá, eu passo por várias estruturas anatômicas, como pele, tecido subcutâneo, ligamentos, até chegar pertinho ali do espaço peridural. E lembra que se eu avanço um pouquinho mais a minha agulha, eu chego na dura mater, que é aquela meninge que eu vou furar durante uma raquianestesia para chegar no espaço subaracnoide, onde está cheio de líquor. Lembram disso? Se não lembram, mais uma vez, volte lá no meu vídeo anterior sobre raque para entender e lembrar como que é esse esquema aí. Então, com a minha peridural, eu não posso avançar um pouquinho mais a agulha e furar sem querer a dura mater, porque senão a pele vira uma raque. Por isso, eu preciso saber direitinho quando eu estou nesse espaço e parar ali com a minha agulha e injetar nesse lugar o meu medicamento. Agora, para poder ter certeza que eu estou nesse espaço peridural e não avançar nem 1 milímetro a mais, tem uma técnica que todo anestesista conhece e tem muita familiaridade, que é a técnica da perda de resistência. Pensa comigo, quando eu avanço com a minha agulha e estou no meio do ligamento que fica entre as vértebras, é um espaço duro e fechado, o ligamento é fibroso. Então, se eu tentar injetar ar dentro desse espaço, eu não consigo, eu vou ter muita resistência. Então, foi desenvolvida uma seringa especial, que chama seringa de perda de resistência, com a qual a gente vai avançando nossa agulha pouco a pouco e tentando injetar ar pela agulha, com essa seringuinha. Enquanto eu estiver entre os ligamentos que são duros, eu não consigo injetar o ar e vou avançando pouco a pouco a minha agulha. Quando eu chego no espaço peridural, esse espaço é um espaço, em teoria, vazio, que não tem nada que preencha esse lugar. Claro, eu tenho ali nervos espinhais e outros tecidos, mas esse espaço é mais complacente, ele deixa o ar entrar. Então, quando eu chego no espaço peridural, a minha seringa naturalmente perde a resistência, eu consigo injetar ar pela primeira vez. E aí eu tenho certeza que eu estou no espaço peridural. Aí eu tiro a seringa,
paro de empurrar a agulha antes que eu fure a dura mater sem querer, e nesse local eu vou injetar o meu anestésico. Para essa técnica ficar mais fácil, a agulha de peridural geralmente é um pouquinho mais calibrosa, um pouquinho mais grossa que a agulha de hack. Dessa forma fica mais fácil para eu ir sentindo os tecidos enquanto eu avanço com a minha agulha. Se a agulha é muito fininha, ela vai atravessando todos os planos e eu não sinto bem quando eu mudo do ligamento para o espaço peridural. É mais fácil, o tato fica mais preciso com uma agulha um pouquinho mais grossa. Também é importante a agulha ser um pouquinho mais grossa porque, como eu falei, na peridural eu vou injetar líquido no espaço onde estão os nervos espinhais. Então eu estou um pouquinho mais longe da medula espinhal. Para eu alcançar o efeito que eu quero, eu tenho que ter uma dose um pouco maior de anestésico do que quando eu faço uma hack. Então, tendo uma seringa, tendo uma agulha um pouquinho mais grossa, eu consigo injetar um volume maior de anestésico para garantir que a minha anestesia fique boa. Por fim, a agulha mais grossa também me permite que eu passe aquele catéter de peridural que eu falei no começo do vídeo por dentro da agulha. E através desse catéter eu posso complementar a minha anestesia no intraoperatório e também vou usar para fazer a analgesia no pós-operatório e deixar o paciente sem dor o mais confortável possível. Mas não tenham medo da agulha mais grossa. Como eu já falei em outros vídeos, eu sempre cedo os pacientes antes da peridural. É uma experiência bem confortável, bem tranquila. E além de sedar, a gente faz uma anestesia local no ponto onde vai ser feita a peridural. Então eu vou com uma agulha bem fininha, anestesio ali as costas do paciente para ele não sentir dor e depois eu venho com a agulha de peridural, que é mais grossa, e já introduzo a agulha sem que o paciente sinta dor. Além da vantagem de poder fazer anestesia ou analgesia com a peridural, eu ainda tenho outro bônus com a peridural, que é a possibilidade de fazer a minha punção em várias alturas diferentes. Lembra que com a hack eu sempre faço uma punção lombar, né, lá em L3, L4, as minhas vértebras lombares. Com a peridural eu consigo fazer a punção tanto cervical, quanto torácica, quanto lombar. E como que isso é possível? Eu já falei que na peridural eu não alcanço a medula espinhal, eu paro antes. Então eu tenho segurança de fazer onde eu quiser a minha peridural sem o risco de ter lesões no sistema nervoso central do meu paciente. Isso é muito bom, porque com a peridural torácica eu consigo fazer cirurgias mais altas, como cirurgias de mama, por exemplo, ou cirurgias no pulmão, e eu garanto ao paciente uma boa anestesia com a minha peridural. Cirurgias no pulmão são um exemplo bom de casos em que o doente pode ter muita dor no pós-operatório, porque o corte é bem aqui ao lado do tórax da pessoa, e isso aí dói muito no pós-operatório. Com a peridural eu consigo fazer o paciente acordar super confortável, mesmo com uma cirurgia que em teoria seria muito ruim em termos de desconforto no pós-operatório. Se eu quisesse fazer uma hack para anestesiar o tórax de um paciente, eu teria que fazer uma dose muito alta nessa minha hack para chegar lá em cima o meu anestésico, e isso aí traria alguns riscos muito grandes para o paciente. E então a gente não faz hack para anestesiar tórax, mas eu posso fazer uma peridural para esses casos. E o legal da peridural para uma cirurgia no tórax de mama ou de pulmão, por exemplo, é que a anestesia peridural costuma ser segmentar. O que é isso, Neto? Isso é o seguinte: quando eu faço uma peridural no tórax, como eu bloqueio só os nervos espinhais que estão saindo da medula, eu consigo preservar os impulsos que vão da medula lá para o abdômen, por exemplo. Então eu anestesio um segmento aqui no tórax, por exemplo, uma região onde eu quero fazer a minha cirurgia, e consigo preservar regiões mais inferiores sem anestesia. Isso é interessante porque quanto menos regiões eu anestesiar, menores serão os meus efeitos colaterais da anestesia. Então eu consigo anestesiar somente a região que eu preciso, o que é uma grande vantagem da anestesia peridural. E se eu quiser, eu também posso fazer uma peridural lombar, como uma hack, para anestesiar uma cirurgia na região do abdômen, por exemplo. Com a vantagem, em relação à hack, de eu poder passar um catéter para analgesia pós-operatória. Pessoal, sobre peridural era isso que eu queria falar hoje.
Como eu disse, é o básico do básico. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, perguntem, comentem aqui embaixo, que eu vou responder tudo o que eu puder. E se for preciso, se forem muitas dúvidas, eu gravo novos vídeos sobre o assunto para tirar alguma coisa que tenha ficado aí pouco clara, beleza? Ah, e antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, não esquece de clicar no joinha aqui embaixo, curte o vídeo e se quiser compartilha com algum amigo seu aí que tem alguma dúvida ou que vá passar por alguma cirurgia, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo e aquele abraço, pessoal!